Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para este domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Nós vamos tomar aquele evangelho da abertura da celebração e não a narrativa da paixão. Lucas capítulo 19, versos 28 a 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém, por acaso, vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E, enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos a este momento precioso de nossa caminhada para a Páscoa, o início solene da nossa Semana Santa. Este trecho que acabamos de ouvir, o evangelista Lucas e também os outros evangelistas tomam como base, inspirados no relato e na experiência que o próprio Jesus viveu, tomando para si as expectativas messiânicas, mas não todas e não qualquer uma. O Antigo Testamento é cheio de narrativas das expectativas messiânicas. Se a gente ler todo o conjunto do Antigo Testamento, a gente encontrará uma vastidão de possibilidades, de relatos, de muitos modos em que o povo esperava a intervenção de Deus através de um Messias. Um Messias guerreiro, um Messias juiz, um Messias profeta, um Messias sacerdote, um Messias senhor dos exércitos, um Messias servo sofredor, como o profeta Isaías, que a gente vai ver na Sexta-feira Santa. Hoje, portanto, neste Evangelho, temos as características que retomamos o livro do profeta Zacarias. Na coletânea dos livros, é o último dos profetas. No capítulo 9, no versículo 9 e 10. O texto de Lucas diz assim: naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Este texto mostra o decidido Jesus. Como nós já vimos ao longo deste ano, lá no capítulo 9, no versículo 5, como chegou o tempo em que Jesus se ia deste mundo para o Pai, arrebatado para o Pai, ele tomou resolutamente a estrada de Jerusalém. Jesus é o decidido, desde o capítulo 9, agora 10 capítulos depois, capítulo 19, a gente encontra de novo Jesus
decidido, caminhava à frente, significa tomando as rédeas, conduzindo as coisas, processando o que precisava ser enfrentado. À frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, último povoado antes de Jerusalém, uma vilazinha, perto do Monte das Oliveiras, do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumento amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Sempre decidido e sempre imperiosa a sua convicção do que ele fala e um comando de segurança total no que ele fala. Esta decisão de Jesus, esta caminhada e este comando de Jesus é maravilhoso no que segue. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados foram, encontraram tudo como ele havia dito. Quando estavam desamarrando, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. É assim, o Senhor, o Kyrios. É raro isso também nos evangelhos. O Senhor antes, durante a paixão e depois da paixão. Jesus é Senhor antes, durante e depois de sua morte. O mesmo senhorio de Cristo, o Kyrios. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Quer ver como é que é isto lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, versos 9 e 10? Assim diz o Senhor: estremece de alegria, filha de Sião, prorrompem aclamações, filhas de Jerusalém. Eis que o teu rei vem ao teu encontro, ele é justo e vitorioso, humilde, montado num jumento. Sobre um jumentinho bem novo, eliminará ele de Efraim o carro de guerra e de Jerusalém o carro de combate. Dizem as notas da pesquisa bíblica que este texto de Zacarias é o único anúncio messiânico em que o Messias é apresentado com característica especificamente de o humilde. Veremos, como eu já disse, o servo sofredor em Isaías. Aqui, o Messias é por excelência o humilde. O humilde e que tem um enfrentamento com as forças de guerra. Elimina de Efraim carro de guerra e de Jerusalém carro de combate. Despedaçará o arco de guerra e proclamará a paz para as nações. Seu domínio irá de um mar a outro mar, do rio às extremidades da terra. Continuemos e já voltamos a este texto. Segure. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas pelo caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, as oliveiras, lugar privilegiado do encontro e de oração de Jesus, preparando para a sua paixão, a oliva de onde se extrai o óleo do crisma, o óleo da unção. E a unção vem agora. A multidão dos discípulos aos gritos, e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. A alegria do óleo da unção, a alegria e os gritos de exultação das armas de guerra destruídas. Armas de guerras destruídas. Eliminará carros de guerra, carro de combate despedaçados junto com arcos de guerra. Será esse Jesus concorde com aqueles que fazem arminha? Com cristãos que saúdam e aparecem nas redes fazendo, nem vou fazer aqui, gestos de arminha de guerra para dizer que
é com arma que se garante a paz? Diz Bento XVI, aqueles que dizem que alcançarão a paz para o povo através das armas e o bem-estar para todos através da violência e da guerra, estes representam precisamente o reino do anticristo. Bento XVI, para esses que se dizem conservadores, tradicionalistas, moralistas, assim engessados nas ideologias de opressão das armas de guerra, junto com as potências que o Senhor vencerá pela humildade. Todos gritavam, bendito que vem, o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Isso aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 40, versículo 38, é a mesma exaltação, é a mesma expressão da sagração de Salomão. Do meio da multidão, alguns dos fariseus, pela última vez os fariseus aparecem no Evangelho de Lucas, disseram a Jesus, mestre, repreende teus discípulos, não deixe que eles falem assim. Sabe que esses gostam de fazer arminhas e defender que a paz vai ser alcançada pelas armas de guerra, pelas guerras comerciais e pelas guerras das armas, pelo poder dos regimes e dos políticos que representam as potências da violência, sejam elas violências praticadas pelos regimes totalitários da esquerda, do comunismo, do marxismo, ou esta violência praticada pelos regimes liberais, do capitalismo violento, hedonista, imoral, materialista. Mestre, repreende teus discípulos. Tantos desses que gostam de fazer arminha querem dizer aos bispos e ao Papa, manda esses padres que pregam a paz e esses bispos que falam de paz calarem a boca, repreende-os. Jesus, porém, respondeu, eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Tem pedras gritando. Pedras da prensa que faz o azeite da oliva, pedras da prensa do moinho e pedras do lagar da uva. Chegou a hora da Páscoa. O azeite, a farinha e o sumo da uva para o melhor vinho, para o banquete da Páscoa. A irrupção do reino. Com, vamos lembrar, o rei manso, montado num jumento, que vai eliminar o carro de guerra, carro de combate, vai despedaçar o arco de guerra das potências militares de direita, de esquerda, de centro e de qualquer tendência. Sem arminhas, o ressuscitado lhe dirá na noite da Páscoa, a paz esteja convosco, sem armas, armas eliminadas. Boa Semana Santa.